Kirk perde a memória e acaba sendo confundido com um deus num planeta indígena, onde se casa e vive uma boa vida, ao menos por algum tempo. Este é The Paradise Syndrome, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar de The Paradise Syndrome, um dos melhores episódios da terceira temporada. Acho que não há muita dúvida com relação a isso, não só em termos de valores de produção, mas como história também, né? Inclusive, acho que um paralelo interessante que se pode fazer é entre esse episódio e The Inner Light da nova geração. Claro, guardadas as devidas proporções, The Inner Light ainda é um clássico inabalável, acho que não dá para colocar os dois exatamente na mesma liga, mas eles têm de certa maneira o mesmo estilo, né, no sentido de explorar a vida não vivida dos capitães. Né? Em The Inner Light nós temos por meio de uma sonda que implanta memórias de uma vida inteira no Capitão Picard, e aqui nós temos um mecanismo inverso, né? O Kirk perde a memória e no que perde a memória acaba vivendo uma vida, ou pelo menos alguns meses, de uma vida alternativa em que ele se casa e vai se tornar pai, como Kirok, né? Um membro dessa tribo indígena desse planeta. Então assim, tem algum paralelo, tem alguma digamos, ressonância entre as duas histórias. E essa história, claro que veio antes, né, ainda na série clássica, foi escrita pela Margaret Armen, a roteirista que impressionou Gene Roddenberry na segunda temporada, depois de insistir para participar da série, e escreveu o episódio The Gamesters of Triskelion. Ela volta aí para o terceiro ano, propõe essa história, que originalmente era chamada de The Pale Face, né, o cara pálida, e o Gene Roddenberry gosta dela. Bob Justman e Fred Freiberger já não gostavam tanto, já não achavam tão interessante, achavam que tinha vários elementos repetidos aí de outros episódios, mas o Roddenberry estava apaixonado por essa ideia. Não só gostava muito do estilo da Margaret Armen, de roteiro, mas também gostava muito da ideia desse episódio, que é um episódio atípico no sentido de mostrar vários meses transcorrendo ao longo dessa história, né? Não é uma história localizada no tempo, como a maior parte dos episódios de Star Trek, mas é uma história que se estende por vários meses. E o Roddenberry achava que isso era uma coisa nova, era uma coisa interessante que valia a pena explorar e que dava insights importantes à estrutura do personagem principal, do Capitão Kirk. Então ele insistiu mesmo para que o episódio fosse produzido, para que o Freiberger comprasse a história e botasse ela em produção. Realmente foi ali um campeão para esse roteiro da Margaret Armen. E é curioso que ele inclusive teve que entrar em conflito com a NBC. A essa altura o Roddenberry, já como produtor executivo, já vendo que a série não tinha muito mais sobrevida naquele horário de sexta-feira, ele estava brigando à torta e à direita com a NBC. E uma das brigas foi em cima desse episódio aí, em que a NBC não queria aquela história do Capitão Kirk. Na versão original do roteiro, o Capitão Kirk engravidava a Miramanee e tinha um filho com ela mesmo, e o filho vivia e ela vivia no final. Então o pessoal da NBC não gostou muito da ideia, de repente achava que não queria isso para o personagem, mas o Roddenberry bateu o pé e realmente defendeu a história com unhas e dentes. Inclusive ele queria manter o final original em que realmente o bebê sobrevive, né, e o Kirk tem um filho. Acabou que no final da história foi feito de outra maneira a Miramanee morre, o bebê morre e tal, e não tem essa consequência, mas a gente vê que o Roddenberry já tinha muito interesse nesse aspecto da história, justamente por desenvolver o personagem, né? Claro, a gente pode se lembrar aqui rapidamente que Kirk acabaria ganhando um filho por outro caminho, aparecendo em Star Trek II, A Ira de Khan. Mas, por enquanto, é isso que tinha aqui. E o que a gente tem para ressaltar nesse episódio é que realmente os valores de produção são incríveis. Além da qualidade da história ser muito boa, acima da média da terceira temporada, e em liga aí com episódios do primeiro e do segundo ano, os valores de produção, e isso que chama mais atenção, os valores de produção são especialmente caprichados aqui nesse episódio. É o único episódio da terceira temporada que eles vão filmar em locação, e foram para o Reservatório Franklin, que fica ali perto de Los Angeles. É uma locação conhecida, já usada para muitas produções daquela época e desde então.
E eles vão e gravam 2 dias em locação, realmente fazem ali a aldeiazinha indígena com alguns detalhes, você pode ver até ao fundo os indígenas ali costurando canoas e tudo mais. Então realmente uma atenção aos detalhes muito, muito impressionante nesse episódio. E claro, o que talvez chame mais atenção de tudo é o obelisco, né? O obelisco gigante, o maior prop criado para a série, um desenho do Matt Jeffries, e que foi uma construção ousada, né, para se fazer para um episódio desse, ainda mais na 3ª temporada em que a grana estava mais escassa. Mas realmente, começo da temporada, investiram bastante nesse episódio e o resultado se vê em tela. É um dos episódios visualmente mais impressionantes de toda a série clássica, não só da 3ª temporada, mas de toda a série clássica. Realmente capricharam. E assim, algumas ideias interessantes plantadas também nesse episódio, né? Como a ideia de que alienígenas podem ter pego populações humanas no passado da Terra e transplantado para outros planetas para impedir que aquelas culturas fossem extintas e tal. É uma ideia interessante que ajuda a explorar um pouco o fato de que a tripulação vive tropeçando em planetas cheios de humanoides e mesmo de humanos propriamente ditos. O próprio Bob Justman escreveu um memorando na época quando essa história apareceu no roteiro, falando, não, pô, esse é um elemento muito legal porque ajuda a explicar todos os humanos que a gente tem visto por aí pela galáxia na série, né? Então existia essa preocupação de verossimilhança e esse detalhe aí, embora seja mais um episódio de civilização paralela humana, né? A gente já viu muitos, principalmente no 2º ano, ele tem esse viés aí de dar uma explicação mais digamos, verossímil para esse paralelo, e não simplesmente aquela coisa, não, apareceu num outro planeta de forma independente uma cultura igual aos índios americanos, né? Então, desse jeito fica mais fácil de aceitar a história. Bom, temos dois atores convidados aí importantes, um deles, claro, a Mira Money, interpretada pela Sabrina Sharf, atriz que já tinha ali alguns papéis ao longo da sua carreira e que era, claro, uma modelo muito bonita, tinha sido inclusive coelhinha da Playboy em uma edição anterior a esse episódio, e ela faz a Mira Money aí, o par romântico do Capitão Kirk ou do Kirok. E claro, como rival do Kirok, o Salish, interpretado pelo Rudy Solari, que também era um ator que tem uns traços meio exóticos e que já tinha feito papéis de indígena antes e tinha feito outros papéis de vilão e tal, e funciona muito bem como um antagonista aí do Capitão Kirk, nessa história em que o Kirk praticamente vive uma outra vida, né? Ele passa a maior parte do episódio desmemoriado e não vivendo como Kirk, mas como Kirok, e ainda assim mostrando as características do Kirk, né? Então é interessante você ver o personagem transparecendo a despeito de não se lembrar da sua própria história. Outra coisa que tem em comum com o The Inner Light, né? Em que o Picard mostra todo o seu perfil de comportamento ali na história, mesmo não vivendo a sua própria vida, e sim vivendo uma vida alternativa. Para dirigir esse episódio, originalmente, o contrato estava com Michael O'Hurley. O O'Hurley já tinha dirigido um episódio na 1ª temporada, Tomorrow is Yesterday, que tinha sido bem apreciado. Ele era amigo do Roddenberry, tinha dirigido já para The Lieutenant, né, a série anterior do Roddenberry, e tinha um contrato para dirigir esse episódio, mas o contrato previa que se aparecesse um outro trabalho, ele podia refugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu lá uma oportunidade na Disney, ele achava que era melhor fazer o material da Disney do que fazer esse episódio. E claro que, em retrospecto, o que ele fez lá na Disney já foi há muito tempo esquecido, e até hoje estamos discutindo esse episódio, sinal de que ele não fez a melhor escolha. Mas ele mesmo disse, falou, pô, como é que eu podia imaginar que até hoje Star Trek ia ser alguma coisa? Naquela época era muito difícil de fazer essa previsão. Então ele foi lá fazer o outro trabalho dele e acabou abrindo caminho para Judd Taylor assumir a direção deste episódio. Primeira vez que ele dirige para Star Trek, era um diretor relativamente novo, tinha 36 anos apenas, quando pegou esse episódio, e estava apenas há 3 anos trabalhando como diretor. Antes disso ele havia sido ator durante a maior parte da sua vida.
Então só a partir de 65 ele começa a dirigir episódios, e aí assume esse que é um episódio difícil, não é um episódio fácil de dirigir não, por envolver locação, pelas restrições orçamentárias e, claro, pelas peculiaridades de Star Trek, que é um produto muito particular, muito diferente, né, e que exige uma atenção especial. Diante dessas circunstâncias, ele faz aí um trabalho muito elogiável. Inclusive, uma coisa que é difícil até de acreditar, ele conseguiu cumprir aí com pouquíssimo atraso a filmagem, fechando o episódio em 6 dias, que era o plano para praticamente todos os episódios. A ideia era fechar em 6 dias, mas normalmente estourava. Inclusive no começo do terceiro ano, aí, os primeiros episódios, os 2 primeiros, tiveram estouro de prazo de filmagem. Esse não. Esse conseguiu fechar nos 6 dias, mas apesar de tudo, com todos esses valores de produção, filmagem em locação, construção de props, contratação de atores, o episódio naturalmente estourou o seu orçamento, né? Então tivemos aí um custo de $193 mil. Àquela altura, o orçamento cedido pela Paramount por episódio era de $178 mil. Então já houve um estouro aí significativo. Já era mais um estouro, né, para esse começo de terceira temporada, e é claro que isso aí ia sufocar ainda mais a produção de episódios vindouros, né? Então não é surpreendente que a gente comece a ver a Enterprise super vazia nos episódios da terceira temporada mais pra frente, principalmente porque não tinha nem dinheiro para contratar os extras, né, os figurantes que faziam a tripulação da Enterprise. Então tudo isso, é claro, tem as raízes aí nesses primeiros episódios que acabaram custando mais. Mas evidentemente que é um investimento que, pelo menos neste episódio, valeu muito a pena, né? Temos efeitos visuais importantes também, a coisa do obelisco que dispara o raio, o asteroide, que é visto aí pela primeira vez, e depois os efeitos são reciclados para um episódio mais adiante na terceira temporada, For the World is Hollow and I Have Touched the Sky. Então aí houve um investimento bem grande e se vê em tela a qualidade do episódio. Um episódio que é tocante, que fala muito da personalidade do Capitão Kirk, do desafio de ser um comandante e de viver isolado e de poder, de repente, num episódio por alguns meses, ter a vida não vivida, né? O caminho não escolhido, e experimentar um pouquinho do que significa ser parte de uma família, ser pai e ter uma esposa. Então é um episódio realmente, um experimento muito interessante em Jornada nas Estrelas.